Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Deixa eu dar boa noite e boas-vindas ao Duda Teixeira. Grande Duda, bem-vindo novamente ao Papo Antagonista. Oi, Cláudio. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Legal. Eu já vi que você fez uma entrevista bacana nessa edição aqui, vamos falar dela daqui a pouco, mas fala pra gente da capa, a reportagem de capa da Cruzoé, que eu vou aqui, ó, deixa eu só fazer aqui, ó. Quem é a cara do Brasil, né? Bolsonaro ou Lula? Qual dos dois candidatos é mais parecido com os brasileiros? Quanto a aborto, casamento gay, religiosidade, porte de armas e educação sexual. A pauta que os bolsonaristas tanto amam, a pauta de comportamento. O que vocês encontraram ao investigar esse tema, Duda? Bom, a capa ela é bem autoexplicativa aí, né? A gente saiu atrás aí para ver em cada um desses assuntos, olhando as pesquisas disponíveis, né? De como que o brasileiro pensa em cada um deles e ver aí mais ou menos como os pré-candidatos, os dois principais pré-candidatos se encaixam aí, né, nessa história, né? Bom, a história vem aí por essa questão do aborto todo que teve, né, em Santa Catarina, dessa criança que fez o aborto, né? E, bom, aborto é um tema realmente em que o Bolsonaro está mais alinhado com os brasileiros, né? As pesquisas dizem aí que 80% dos brasileiros, isso é uma pesquisa da Paraná Pesquisas, 80% é contra o aborto em qualquer circunstância, né? Então, é uma área em que o Bolsonaro, ele sabe disso, e é onde ele pode ganhar mais eleitores, né? E é onde o Lula pode escorregar mais, né? Ainda que a gente, em 2010, esse mesmo debate do aborto apareceu na reta final da campanha, a Dilma tentando a eleição, conseguiu no final, né? Ela, no caso, também precisou dar esse cavalo de pau ideológico, né? Ela, que era uma defensora da descriminalização do aborto, de repente falou que era a favor da vida e contra o aborto, que é o que o Lula está fazendo agora, né? Naquela época não não tirou tanto voto dela, né? Mas a gente também vai aí por outros temas, né? Não quero entregar todos eles, mas a questão da religiosidade no Brasil, bom, o brasileiro jamais vai votar num candidato ateu, né? A pessoa tem que acreditar em Deus, né? Mas existem abordagens muito diferentes ali de como o Bolsonaro vê a questão e o Lula, né? Os dois se dizem católicos, né? O Bolsonaro é católico, apesar de se aproximar muito dos evangélicos, mas o Lula vai ter uma postura do tipo, olha, eu não acho que a religião tenha que interferir tanto nas políticas do governo, né? Enquanto que o Bolsonaro mistura tudo, né? E aí você tem pesquisas no Brasil e que dizem que o brasileiro, a grande maioria do brasileiro, não quer também essa interferência entre religião e política. Eu achei que ambos fossem satanistas. Ah, Duda, não entrega tudo não, não vou segura aí. entregar. Vamos para a próxima. Tá. Bom, eu tenho uma entrevista, eu falei com a Ingrid Betancourt, né? A Ingrid é aquela, todo mundo lembra quando ela foi libertada numa superoperação das Forças Armadas colombianas, né? Ela ficou 6 anos em cativeiro no momento atual ela está super atuante na política colombiana. Ela até deu apoio ao Rodolfo Fernandes, né, nessa última eleição presidencial e perdeu, né? Então, acho que o ineditismo, né, dessa entrevista é que a Ingrid está falando como que ela vê esse governo do Gustavo Petro, vai ser o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, e a opinião dela sobre as Farc, né? As Farc que, nesse momento,
estão aí com a Justiça Especial para a Paz na Colômbia e pedindo, assumindo a culpa pelos crimes cometidos, né? Entre aí esses crimes, 21 mil sequestros na Colômbia, né? Então, o que eu acho que é interessante dessa entrevista é a Ingrid falando do Petro e desse momento das Farc. É muito interessante aqui, essa está na linha fina aqui, né? Seus antigos algozes não, segundo ela, né? Seus antigos algozes não se arrependeram de coração. Me soa muito petista, muito lulista, né? Esse discurso que a gente vê aí, o Lula, não, vamos fazer um governo, né, de conciliação, etc. e tal, e quem conhece fica assim, não, vai ser de vingança, todo mundo sabe que vai ser de vingança. Então, o próprio Gustavo Petro, quando venceu, disse, né, não vai ter perseguição, não vai ter nada, mas ela não está tão confiante nisso. Muito bem. Duda, tem mais uma reportagem sobre a ampliação dos BRICS e o interesse do Brasil nisso, né? Esse é um artigo do Paulo Roberto de Almeida, né, um diplomata super experiente, já deu uma entrevista muito boa para a gente já há alguns anos, e o ponto aí é bem básico, né? Você tem a China pressionando muito para uma ampliação dos BRICS, então a gente vai ter aí talvez uma coisa chamada BRICS+, porque a depender da quantidade de países que vão entrar no futuro vai ser uma coisa impronunciável, né? Tipo um LGBTQIA+, vai ser uma coisa, um BRICS EGPLND, alguma coisa assim, né? Então vai ser o BRICS+, né? Agora, a China quer um pouquinho transformar isso numa coalizão meio contra a hegemonia americana. E o que o Paulo Roberto de Almeida coloca é até que ponto que isso é do interesse do Brasil, né? O Brasil vai precisar refletir. O Brasil que meio que participou desse começo do BRICS, isso é governo Lula e Celso Amorim como chanceler, mas parece que essa criatura aí está ficando grande demais e que o ponto que ele coloca ali vai ficar muito difícil para o Brasil ter algum controle sobre esse BRICS aí que parece que está surgindo, né? Tá certo. Muito bem. Eu também aqui assino com o Wilson Lima uma reportagem sobre CPI ou showmício. Nada justifica a CPI do MEC, quando existe uma investigação da PF em andamento com participação do Ministério Público e Supervisão Judicial. Fica claro aqui o interesse eleitoreiro nesta iniciativa e o eleitor não está disposto a pagar de novo para um show que ele sabe que não vai dar em nada. Duda, tem mais? Naturalmente temos aí o artigo do Mário Sabino, também temos artigo do Mano Ferreira, temos o Diogo ainda está de férias, mas está recheada a edição da Cruzoé desta semana, então agradeço mais uma vez a tua presença aqui. Joia, Cláudio, eu que agradeço. Obrigadão, um abraço. Parabéns pela capa.